Olá, boa tarde. São 4h50 e este é o Justiça Agora. Está sendo realizada hoje no Supremo a sessão plenária, né? E os ministros estão votando se a Justiça Eleitoral pode julgar crimes como os da Lava Jato. A repórter Carla Lucena acompanha e ao vivo tem uns detalhes pra gente. Boa tarde, Carla. Olá, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E olha só, antes da gente falar sobre o julgamento que está acontecendo aqui no plenário do STF, vamos falar sobre a tragédia que aconteceu hoje em Suzano, em São Paulo, e que está repercutindo em todo o país. Não foi diferente aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, ele abriu a sessão de hoje falando uma nota de pesar neste caso que aconteceu em uma escola hoje pela manhã, deixou 8 pessoas mortas, sendo 2 funcionários e 6 estudantes. O presidente do STF, ele disse que esse tipo de violência não faz parte da cultura brasileira. Vamos ver o que ele disse. Gostaria de fazer um registro. É com profundo pesar e tristeza que recebemos a notícia da tragédia em uma escola pública na cidade de Suzano, no estado de São Paulo, que tirou a vida e feriu estudantes, professores e funcionários. Em nome da Corte, manifestamos nossos sentimentos de pesar e de solidariedade às famílias e amigos da vítima e a toda a sociedade que também é vítima deste tipo de tragédia. Violências como essa não fazem parte da nossa cultura. A juventude traduz futuro e esperança. Não podemos aceitar que o ódio entre em nossa sociedade. E agora sim, já falando sobre o julgamento que está em curso aqui no plenário do STF, os ministros estão analisando para onde devem ir os casos envolvendo crimes de falsidade ideológica eleitoral, mais conhecido como Caixa 2, quando há conexão aí com outros crimes, como, por exemplo, com a corrupção. Esse caso, ele envolve investigação contra o contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também o deputado federal Pedro Paulo. Eles são acusados de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Na sessão de hoje, a Procuradora-Geral da República disse que esses casos devem ser julgados pela Justiça Comum, entre elas a Justiça Federal. Vamos ver um trecho do que disse Raquel Dodge. Qualquer crime, qualquer infração penal que seja praticada em detrimento de bens, de serviços ou do interesse da União de suas entidades autárquicas ou empresas públicas é da competência da Justiça Federal. A competência criminal da Justiça Federal é material e, por isso, ela é absoluta. Não pode haver a reunião de crimes eleitorais e crimes federais conexos na Justiça Federal. E como a Justiça Eleitoral também não poderá julgar os crimes federais, a consequência é que o feito criminal que tenha por objeto crimes dessas duas naturezas deverá ser cindido, ao invés de ser reunido em uma dessas duas justiças. Com isso, evita-se que a Constituição seja afrontada e, ao mesmo tempo, prestigia-se a especialização da Justiça Eleitoral para cuidar dos crimes estritamente eleitorais. Até o momento, já tivemos o voto de 2 ministros, o relator, ministro Marco Aurélio, e também o ministro Alexandre de Moraes. Os 2 votaram para que esses casos sejam julgados pela Justiça Especializada, ou seja, pela Justiça Eleitoral. Os 2 também concordaram que, em relação ao caso de fundo envolvendo o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo, permanece aqui no Supremo Tribunal Federal a investigação relacionada à denúncia de 2014. Já as denúncias de 2010 e 2012 devem seguir para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. A sessão está no intervalo, volta daqui a pouco com o voto dos demais ministros e eu espero você no Jornal da Justiça, segunda edição, com a cobertura completa da sessão de hoje. E agora segue com você aí, Érica. Hoje a Operação Cinderela foi para cumprir mandados de prisão preventiva contra 10 pessoas em Ribeirão Preto, São Paulo.
O grupo é acusado de tráfico de pessoas, organização criminosa, redução à condição análoga à de escravo e rufianismo, que significa tirar proveito de prostituição alheia. As vítimas eram jovens transexuais. A maioria saiu do norte e nordeste do país para se prostituir em Ribeirão Preto, em troca de hospedagem, alimentação e de uma promessa de transformação do corpo. Mas elas eram exploradas sexualmente e obrigadas a usar drogas. Quem não conseguia pagar a dívida era punida com castigos físicos, morais e pagamento de multa. E você segue acompanhando o julgamento da sessão plenária do Supremo, que é transmitida ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e também pelo nosso canal no YouTube. Outras notícias no Jornal da Justiça, segunda edição. Eu te espero lá.